Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vimos aqui para dar continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2024. Neste, estamos estudando sobre as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nesta oportunidade, estudaremos a lição número 2, que tem como título As promessas de Deus para Israel. Na primeira lição, aprendemos sobre as promessas de Deus, uma aula introdutória que falou sobre a base deste ensino tão precioso sobre as promessas de Deus. Hoje falaremos sobre as promessas de Deus para Israel. Na próxima semana, falaremos sobre as promessas de Deus para a igreja. E assim, teremos uma sequência de lição que tratarão sobre as promessas de Deus. E eu quero contar com a tua participação, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu peço a você que deixe aí o seu like e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que este ensinamento que trago para vocês seja extensivo, alcance outras pessoas interessadas também na Escola Bíblica Dominical. Você pode também usar esta aula para convidar aquele aluno que já não frequenta a Escola Bíblica Dominical. Esta é uma oportunidade muito boa de você, então, atraí-lo através das lições que nós deixamos aqui neste canal. Vamos então a esta aula. Trataremos sobre as promessas de Deus para Israel. E antes, precisamos orar ao Senhor. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, alcançar os teus filhos e pedimos que a tua palavra possa fluir dos nossos lábios e eles possam aprender, guardar e praticar e ensinar também a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, o livro do princípio de todas as coisas. Capítulo 12, versículo 3, o versículo que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repetindo: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A nossa verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Repetindo: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, e carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5. Portanto, Gênesis, capítulo 12, versículo 1 a 3, e Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5, é o que leremos agora. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos para o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo inicia neste texto
um trecho importantíssimo sobre o futuro de Israel, que vai desde o capítulo 9 ao capítulo 11 da carta aos Romanos. Eu recomendo ao professor da escola dominical que leia todo o capítulo 9 e, se desejar, leia também o capítulo 10 e 11, para que o professor da escola dominical possa saber a posição de Israel em relação às promessas feitas no Antigo Testamento e a oportunidade de salvação dada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é muito importante para entendermos que Israel será salvo, um remanescente fiel será salvo, porque isso é promessa de Deus e há de se cumprir. É o que veremos no último tópico desta lição. Vamos, pois, aos objetivos desta lição. Primeiro, detalhar a promessa divina a Abrão acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo objetivo, elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. Terceiro e último objetivo, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. Estes são, pois, os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução e você que já nos conhece sabe da nossa recomendação de sempre. Tenha à sua mão uma canetinha, a revista da Escola Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus ao seu alcance para que você possa consultar. Você pode parar o vídeo, conferir versículos, ler novamente e assim você aprende e guarda aquilo que for mais essencial para transmitir a sua classe, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Nós inserimos nessa revista algumas correções. Isso é natural fazermos quando lemos um texto e eu peço a você que entenda que, como professor da Escola Dominical, nós devemos ter esse posicionamento crítico, analítico, mas sempre buscando a essência da lição. Não se prendendo a pequenos erros e somente a crítica, mas absorver, guardar e transmitir aquilo que for mais importante. Os objetivos da lição precisam ser alcançados durante a sua exposição, caro professor da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à nossa introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. A frase seguinte nós fizemos um ajuste para ficar mais compreensível a você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Nessa chamada estão implícitas as promessas estão implícitas. Então na revista está implícitas as promessas, mas as promessas estão implícitas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de cumprir os propósitos divinos para a humanidade de uma forma especial. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Repito, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Portanto, hão de se cumprir, pois são atos da soberana vontade divina. Elas foram feitas por Deus a Abraão ou Abrão. Nós temos nessa revista muitas vezes o termo Abrão e nós recomendamos que se use o termo Abrão até o capítulo 17 de Gênesis, porque assim está no texto sagrado. Vamos ver em uma tela que o nome de Abrão só foi passado para Abraão quando ele tinha 99 anos de idade. Repetindo então o início desta frase, elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao primeiro tópico da lição. Primeiro tópico da lição: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro tópico da lição, portanto, é Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico. E far-te-ei uma grande nação. Versículo 2 do capítulo 12 do livro de Gênesis.
Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Vale lembrar o que está escrito em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu vou ler para você. Diz assim a palavra do Senhor: agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós, me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o propósito de Deus era fazer de Israel um reino sacerdotal. Isso será falado ainda durante esta aula. Quando Deus disse a Abrão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. É o que está em Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5. Você pode mostrar esse texto, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, aos seus alunos durante a aula. Diz assim estes versículos: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Esse será o meu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém. Vamos ao segundo subtópico do primeiro tópico. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ainda no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. Deus desejou promover o nome de Abrão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Repito esta frase: a bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Hoje temos muitas pessoas em busca de bênção material, mas Deus quer também conceder bênção espiritual. Isto é, fazer de você e de mim uma bênção nas mãos de Deus. Ser abençoado é bom, mas ser bênção é muito melhor. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abrão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Vamos então ao terceiro subtópico do primeiro tópico. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso está no versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abrão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abrão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abrão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números, que diz assim, Números capítulo 24, versículo 9: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Por isso as nações que tratam contra Israel de forma severa receberão o castigo de Deus no tempo certo. A bênção de Deus vem sobre aqueles que abençoam Israel e a maldição sobre aqueles que
amaldiçoam Israel. Isto é promessa bíblica, isso se cumpre até os nossos dias. Vamos ao quarto subtópico do primeiro tópico. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, no versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Ora, como todas as famílias da terra seriam benditas através da pessoa do Senhor Jesus Cristo viria e traria salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou e trouxe salvação a todos os homens. Então todas as famílias da terra podem ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele começou esta obra e entregou à igreja esta responsabilidade de espalhar as boas novas de salvação, a fim de que a salvação se estenda a todos os povos. A observação que falei na introdução, nós colocamos aqui abaixo. O nome de Abrão foi mudado para Abraão quando este tinha 99 anos. Deixou de ser pai da altura, ou excelso pai, para ser pai de multidão, ou pai de muitos. Amém? Vamos então prosseguir, indo para a sinopse da primeira parte da lição. A descendência de Abrão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Repetindo, a descendência de Abraão seria uma grande nação, acompanhada de um testemunho espiritual importante. Vamos, pois, ao segundo tópico da lição. Outras promessas a Israel. É claro, irmãos, que nós não temos aqui todas as promessas feitas a Israel, mas aqui o comentarista, ele pensou algumas das mais importantes para nós entendermos que Deus tem promessas para o seu povo. Aliás, não dissemos isso no início, mas é importante lembrar. Nós temos pelo menos 3 povos bíblicos. Temos os gentios, temos Israel e temos a igreja. Deus tem promessa para a igreja? Tem. Deus tem promessa para os gentios? Tem. Deus tem promessa para Israel? Tem. Então, para cada povo bíblico, o Senhor deixou grandiosas e preciosas promessas, como diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Vamos, pois, conhecer outras promessas a Israel que foram deixadas aqui pelo nosso comentarista. Primeiro, subtópico do segundo tópico, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor lhe prometeu um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além de ela ser estéril. Irmãos, na revista está além dela ser estéril, mas o correto é além de ela ser estéril. O pai da fé, Abraão, argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Texto que lemos de Gênesis capítulo 15, versículo 4 e 5, e aí acrescentado o versículo 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. O Senhor prometeu, ele cumpre. Pode passar os anos, pode passar o tempo, mas ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Vamos então para o segundo subtópico do segundo tópico, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos. Quem são eles? Esaú e Jacó. Portanto, a promessa de Deus
se estende a Isaque e a sua descendência. Abraão, Isaque, e agora teremos a promessa de Deus chegando a Jacó, e através de Jacó a formação da nação de Israel. É isso que veremos nas próximas telas. Terceiro subtópico do segundo tópico: a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida, um prato de lentilhas. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era também estéril. Nós temos Sara estéril, nós temos Rebeca, que também foi estéril, e agora temos Raquel, que também era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos, que foram José e Benjamim. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Léia. Para ficar mais claro o que foi relatado pelo nosso comentarista nesse parágrafo, nós trouxemos para você um gráfico. Aqui temos Jacó, no centro desse gráfico. De um lado nós temos Léia e de outro lado temos Raquel. Abaixo delas nós temos Zilpa, que foi serva de Léia, e Bila, que foi serva de Raquel. Agora veja que interessante, meus amados irmãos, olhando esse quadro, você vê que Léia deu a Jacó Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Raquel deu a Jacó 2 filhos, José e Benjamim. Bila, a serva de Raquel, deu a Jacó 2 filhos, Dan e Naphtali. Zilpa lhe deu 2 filhos, Gade e Azer. E veja que de José nós temos Efraim e Manassés. E aí nós temos dentre esses nomes aqueles que formaram as 12 tribos de Israel. Os filhos de José foram contados como tribos também. E aí nós temos um total de 13, incluindo a tribo de Levi, que não recebeu possessão. A tribo de Levi recebeu 48 cidades. 6 delas eram as cidades de refúgio. E a tribo de Levi não recebeu possessão. Então nós tivemos 12 tribos de Israel: Gade, Azer, Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan e Naphtali. Estas, pois, são as 12 tribos de Israel. É claro, os levitas eram descendentes de Jacó, sim, mas eles não receberam possessão e por isso não temos nesta formação original das tribos José recebendo possessão, porque seus filhos receberam em seu lugar, e a tribo de Levi também não recebeu possessão de terra, mas recebeu 48 cidades, dentre elas as cidades de refúgio. Portanto, nós temos aqui a promessa de Deus, ou as promessas de Deus, se cumprindo na vida de Abraão, na vida de Isaque e na vida de Jacó, com a formação da nação de Israel. E Deus tem promessas específicas para esta nação. Prosseguindo, quarto subtópico do segundo tópico: promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para remir Israel e a humanidade. Por isso, o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi, o Emanuel, conforme temos em Mateus capítulo 1, versículo 23, conferindo e mais ainda cumprindo o que está em Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele lhe chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Temos, portanto, através de Israel, a promessa da vinda do Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor. Sinopse da segunda parte da lição: as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel
e a humanidade de seus pecados. Repetindo, as promessas feitas a Abraão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. Vamos então ao último tópico da lição, terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Veremos então a promessa de salvação para Israel no terceiro e último tópico desta lição. Vamos então ao primeiro subtópico do terceiro tópico, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas capítulo 21, versículo 24. Vamos ler o que diz este versículo. Lucas capítulo 21, versículo 24. Sempre bom conferir e ler os versículos que estão na revista da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Vivemos, portanto, o tempo dos gentios. E esta palavra, dita pelo Senhor Jesus Cristo, está se cumprindo até os nossos dias. Vivemos no que muitos chamam de dispensação da igreja. Nesta dispensação, a salvação é oferecida a todos os homens. E nós devemos pregar o evangelho a toda criatura, inclusive para os judeus. Continuando a leitura. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje. Muitos questionamentos. Ora, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? São perguntas que muitos podem fazer. Ora, Israel foi completamente rejeitado? Israel todo será salvo? Deus vai ignorar que Israel rejeitou o Messias e vai salvar todos, mesmo eles não crendo no seu filho que morreu na cruz para os salvar? Será que é isso que a Bíblia diz? Elas serão revogadas, as promessas do Antigo Testamento, será que as promessas foram revogadas? Ou as promessas que Deus fez, como nós lemos já anteriormente, são irrevogáveis? Vamos ler então. De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Eles aguardam ainda o Messias, não aquele que nasceu numa manjedoura, eles aguardam o Messias que vai reinar sobre Israel. Ora, no final da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo se manifestará em glória e virá para resgatar este povo, o povo de Israel, e ali eles o verão e temerão. Mas esta salvação não alcançará todo Israel. Não, isto é porque promessas do Antigo Testamento ainda hão de se cumprir, mas por não reconhecerem o Senhor Jesus Cristo, eles não terão direito às bênçãos espirituais que a igreja tem recebido. E lembra você que a igreja é formada de judeus e gentios. A igreja do Senhor será arrebatada. Isso não acontecerá com a nação de Israel. A igreja do Senhor participará das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. Isso não acontecerá com Israel. A igreja do Senhor receberá um corpo glorioso como o do Senhor Jesus Cristo. Isso não acontecerá com Israel. Eu estou já mostrando a você que há promessas feitas para a igreja que Israel não irá desfrutar. Mas as promessas feitas a Israel, promessas incondicionais, hão de se cumprir porque Deus é fiel e verdadeiro. Prosseguindo o segundo subtópico do último tópico da lição, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada um de nós, de cada cristão, para a realização da evangelização dos judeus. Em uma das lições do trimestre passado, nós alertamos isso aos queridos irmãos. Temos que olhar a Israel
como uma nação a ser alcançada pelo Evangelho. Deus tem promessa com Israel? Tem. Mas eles precisam da salvação em Cristo Jesus. E nós precisamos pregar para eles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isto foi recomendado desde o início da igreja. Então, não devemos descansar que Deus tem promessas para Israel e achar que Israel é intocável e nós não devemos nem falar do Evangelho para eles. Não, devemos pregar o Evangelho também para os judeus. E Paulo se preocupava com isso, porque ele, sendo judeu da tribo de Benjamim, ele sentia na pele essa rejeição dos judeus, aquele que lhe trouxe a poderosa salvação desde aquele encontro glorioso com Cristo na estrada de Damasco. Vamos então ao terceiro subtópico do último tópico da lição: promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu acho interessante isto porque Paulo está dizendo, olha, foi de Israel que veio a glória, foi de Israel que veio o concerto, foi de Israel que veio a lei, foi de Israel que veio o culto, o modelo de culto veio de onde? A manifestação de Deus durante o culto veio de onde? Do Antigo Testamento, de Israel. Foi de Israel que vieram as promessas, foi de Israel que vieram os pais, e foi deles que veio Cristo. Ora, devemos considerar então isto, e Paulo ele é enfático ao afirmar nesta carta aos Romanos, por isso que é importante ler esse capítulo e também os capítulos seguintes de Romanos, no capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 10 e 11, há uma expressão importantíssima quando trata do futuro de Israel. No capítulo 11, diz assim o versículo de número 17: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da selva da oliveira, ou seja, nós fomos enxertados na oliveira. Não te glories. Nós não podemos nos gloriar e dizer agora nós temos a salvação, o judeu está condenado. Não, não te glories contra os ramos, que são os judeus. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Versículo 19 do capítulo 11 da carta aos Romanos. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Versículo 20, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Olha o versículo 21 e 22. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus. Se permanecerdes na benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Versículo 24. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E o versículo 26 diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Versículo 27, último: este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Amém. Paulo está falando aqui de algo importantíssimo. Deus tem um plano com Israel. E quando ele concretizar este plano, aquele remanescente todo, aqui é todo o remanescente,
aqueles que permanecerem realmente fiéis, serão salvos. Continuando então a leitura, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso, a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, como está em Romanos, capítulo 9, versículo 26, diz assim: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Prosseguindo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. É o versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. O remanescente será salvo. E aí vem o versículo 26 do capítulo 11 que lemos. O libertador que virá de Sião fará isto. Portanto, precisamos pregar a mensagem de salvação e crer que um remanescente fiel será salvo. Quando falamos que todo Israel será salvo, não quer dizer que Deus vai ignorar a incredulidade deles. Não. Aquele que crê, aquele que confiar, aquele que descansar em Cristo e confiar nele, será salvo, porque o libertador virá de Sião, e o libertador é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. Vamos então à sinopse da última parte da lição. Sinopse 3. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Repetindo, a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Toda a salvação emana do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nesse momento lembrar o que está em Zacarias, no capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Israel. Isso é a manifestação de Cristo em glória que acontecerá no final da grande tribulação. Versículo 10, importantíssimo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ora, quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. Quem é o primogênito de Maria? Jesus Cristo. Então, ao contemplar o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, eles prantearão, chorarão, e muitos se converterão e lamentarão. Por quê? Porque verão nas suas mãos as marcas dos cravos. Vale lembrar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Portanto, a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Amém. Chegamos então à conclusão desta segunda aula. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Eu termino esta aula convidando você para a terceira aula do quarto trimestre de 2024, quando estudaremos as promessas de Deus para a igreja. Não perca a próxima aula, eu espero você aqui e agradeço a você que está conosco até o final desta aula. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs.
Aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.